Irmãos queridos, o texto que eu quero comunicar hoje a vocês está em João, capítulo de número 1. O texto que nós vamos meditar hoje é João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um verso de número 49. Nós vamos falar de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o aniversariante, aquele a qual nós nos reunimos para louvar, engrandecer e enaltecer ao nome dele. Amém? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 49, que diz assim: Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia! Irmãos queridos, hoje nós falaremos do aniversariante, nós falaremos de Jesus, nós falaremos daquele, meus irmãos, que nos deu uma perspectiva de vida a qual nós não tínhamos. Ter esse aniversariante como nosso Rei, Senhor, como mestre da nossa vida, é o maior valor que alguém pode ter, e nós vamos ver isso neste texto nessa noite. Com ele, meus irmãos, nós andamos na luz, pois ele é a luz do mundo. Outrora nós estávamos em trevas, outrora nós estávamos em pecado. E se você olhar comigo no capítulo 8 de João, ele vai dizer que este Jesus é a luz. E vai comigo aí, meus irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ver o verso de número 12, que é a divisa da nossa igreja, que diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, este Jesus, outrora, quando nós éramos pecadores, ele vai lá, nos resgata e nos traz para a maravilhosa luz. Só que ele não é só luz, este Jesus, ele é consolador, ele nos deixou uma promessa, ele tem um contato Wi-Fi conosco, que já eu explico, viu, irmãos? Não estou pregando heresia aqui não. Ele nos deixou este contato direto, ele nos deixou, meus irmãos, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo Consolador, aquele que fala conosco nos momentos que nós estamos angustiados, tristes, quando a saudade aperta o peito, quando nós pensamos em parar, está lá o nosso Consolador. Pastor, dá uma base bíblica para tudo isso que esse Jesus falou. Evangelho de João, capítulo 14. Veja comigo aí. Jesus vai dizer assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O primeiro passo que ele faz, meus irmãos, é consolar os discípulos, porque essa passagem ela está inserida dentro de uma narrativa a qual o coração dos discípulos estavam inquietos, porque Jesus tinha anunciado a sua partida. E Jesus, irmãos, não deixa ninguém se sentir só. Jesus não deixa ninguém se sentir à mercê. Jesus não deixa ninguém a ver navios. E ele diz aos seus discípulos e diz a você nessa noite: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: olha, você não está só. Olha, você não está no mundo aleatório, eu estou com você. Ele enviou o Consolador, porque olha para o verso 15 do capítulo 14, ele vai dizer assim: Se me amardes e obedecereis aos meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique sempre convosco. No verso 18 ele vai dizer: E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se você tem esse sentimento dentro de você de solidão, de tristeza, de abandono, de estar sozinho em meio à multidão, eu quero te dar uma boa notícia. Este Jesus, ele morreu, ressuscitou e mandou um Consolador para você. Talvez você possa ser um durão da vida, né? Não, pastor, esse sentimento nunca me pegou. Eu quero te dizer que bom para você, pois ele já me pegou. No ano de 2004, quando aprove Deus levar a minha mãe, irmãos, abriu uma fenda dentro do meu coração. E pessoas chegavam e diziam para mim: vai passar, viu? Vai passar. Irmãos, que passar que nada. Parecia, meus irmãos, que aquela dor só aumentava. E aí, eu não reconhecendo Jesus na minha vida, eu fui dar uma voltinha junto comigo. Os meus irmãos. Os irmãos aqui sabem. Eu tenho um irmão que ele é muito violento. Por muitos anos esteve no mundo do crime, ficou preso muito tempo na penitenciária.
Porque o vazio tomou conta e colocou meus irmãos, a nossa família, em uma situação difícil, em uma situação de dor. Até que nós entendemos e reconhecemos que nós não estávamos sozinhos, que nós tínhamos um Jesus cuidando, zelando de nós. E aí este Consolador entrou na nossa vida e mudou toda a nossa história. Jesus roga ao Pai para enviar um Consolador. Talvez nessa noite você está precisando desse Consolador, para preencher a lacuna da sua vida, para preencher o seu vazio. E não é o vazio de fome não, viu, irmãos? Que o vazio de fome, daqui a pouquinho nós vai comer um cachorro quente ali. E o vazio vai continuar, o vazio da alma. O vazio que invade a sua psique, invade a sua área cognitiva, a sua área evolutiva, e você fica, meu Deus, até quando? Talvez você precisa nesta noite clamar a Jesus e falar, Senhor, eu preciso de paz, e o mundo está matando por ter paz. Quando os Estados Unidos falam, a gente quer paz, é para preparar que vem guerra. Mas Jesus, ainda no capítulo 14, no verso 27, ele vai dizer assim, deixo-vos a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá, não se turbe o coração, não tenha medo. É Jesus quem dá paz, é Jesus que fala ao nosso interior, é Jesus que promove vida entre nós. Por isso, meus irmãos, que este Jesus desce do céu, e já já nós vamos ver isso, se entrega na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, não para que a gente tenha muitas posses, pode ser que a gente tenha também, não é nada errado, viu, irmãos, ter dinheiro, não, mas principalmente para nós termos consolo dentro de nós, termos paz dentro de nós, termos, irmãos, a certeza de vida eterna. Talvez você já está pensando aí com essas afirmações, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus, agora ele é consolador, ele é renovo, ele é promessa que virá nos buscar, eu quero esse Jesus. E eu tenho alguns passos, meus irmãos, que pode lhe ajudar. O primeiro deles, reconhecer que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos queridos, muitas pessoas dizem que conhecem a Jesus, muitas pessoas dizem que ele é Filho de Deus, mas fazem isso da boca para fora. Quando Natanael abre a sua boca e vai dizer que ele é o rei de Israel, ele vê Deus em Jesus, ele vê o mover de Deus em Jesus, e olha o que Jesus vai dizer a ele no verso 50 do capítulo 1, ao que ele disse Jesus, crês porque te disse que te vi debaixo de uma figueira? Pois verá coisas maiores do que essa, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, é muito importante para nós termos uma vida abundante de paz, de promessa, para termos esse Consolador, nós precisamos reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Você fala, pastor, mais ou menos. Vou contar uma historinha para vocês, pequena, da grandeza desse Jesus. Esse Jesus é o único Deus, o único que mudou o calendário. Você já viu a AC/DC? Não é a banda de rock não, é antes de Cristo e depois de Cristo. Este é o único Deus que consegue entrar para a história, como aquele que morre e ressuscita, como aquele que é visto por mais de 500 pessoas. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. É o mesmo Jesus que disse, olha, eu vou ao Pai, mas voltarei para buscar vocês. Mas para isso, você precisa reconhecer que Ele é Filho de Deus. O Filho de Deus que é Jesus, Ele conhece ao Pai. Ele conhece a essência do poder do Pai. Ele ensina tudo o que viveu ao lado do Pai. Irmãos queridos, reconheça Jesus na sua vida como Filho de Deus e tudo vai mudar. Esse Jesus, além de conhecer a Deus, ter vivido do lado de Deus, ele conhecia, meus irmãos, a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Essa é a vontade de Deus, que eu e você, além de vivermos uma vida plena nele, tenhamos esperança após a morte. A eternidade, ela é real, meus irmãos. Querendo você ou não, um dia você vai prestar contas diante de Deus. Você pode estar pensando, pastor, exemplifique mais aí, por favor, o que este filho fez. Meus irmãos, vai comigo aí para Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Olha o que esse Jesus fez por você, pelo amor do Pai por você. Você que talvez está se dizendo assim, eu não me sinto amado. Olha o que ele fez, capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Tende em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, olha essa narrativa agora. Que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que se devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Por você e por mim. O amor de Deus revelado em Jesus. Não diga da boca para fora que você conhece Ele como Filho de Deus. Não diga da boca para fora que este Jesus é o seu Senhor, se Ele não é. Ele se sacrificou por você. Deus, Ele não só disse, olha, eu te amo, viu, Davi? Eu te amo, viu, Joe? Eu te amo, viu? Não. Ele entrega o Filho dele para provar que te ama. Você não está sozinho. Você não está neste mundo perambulando à toa. Não. Você tem um Jesus que pode reger a sua vida e mudar a sua vida. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer que Ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus. Pastor, explica um pouco melhor esta questão de Cordeiro de Deus. Volta comigo para o Evangelho de João, capítulo 1. Versos 9, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 29, que diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Pastor, explica um pouco melhor que eu ainda não entendi o que isso quer dizer. Vou explicar. Na antiguidade, para as pessoas pagarem os seus pecados, o sacerdote pegava um carneiro, um animal puro, que não tinha se contaminado com nada, que não tinha nenhum defeito, e ele entrava até o altar, entrava no Santos dos Santos, imolava aquele animal, e ali o pecado do povo era expelido. Mas em Jesus, meus irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, aquele que não tinha pecado, aquele que não se contaminou, aquele que não tinha mentiras, aquele que foi levado como ovelha muda, levado ao matadouro. Ele se entrega na cruz do Calvário, sabe por quê? Pelo meu e pelo seu pecado. Sabe aquela mentirinha que você conta? Sabe aquele pecado cabuloso que você está escondendo aí dentro do seu coração? Ele morreu por ele. Pastor, como é que eu faço então? Confesse a Ele. Você não precisa chegar no pastor, eu fiz isso, não. Você pode confessar a Jesus e ser livre do peso do pecado. Irmãos, teve um dia de manhã aqui que eu achei até engraçado. Eu mostrei uma foto para os irmãos que estavam aqui de como eu era antigamente. Eu não tenho coragem de mostrar a foto aqui para esse tanto de gente, mas eu quero só retratar. Um short até aqui colorido, um boné para trás, uma camiseta que passava até aqui, um linguajar que eu dizia, tá ligado, pode crer, umas gírias, sabe, muito esquisitas. E aí, quando eu reconheci Jesus, reconheci que Ele era o Cordeiro do mundo, que Ele tirava o pecado do mundo, eu falei, eu quero esse Jesus para tirar esse pecado de mim. Ele tirou o pecado e me colocou bonitinho aqui de rosa pregando para vocês. O que eu quero dizer para você é que talvez você fala, pastor, meu pecado é mais cabeludo que o senhor. Irmãos, eu estou com o cabelo cortadinho, mas daqui 10 dias os irmãos vão ver, meu cabelo cresce muito rápido. Mas eu tinha pecado cabeludo. E aí esse Jesus vem,
tira o pecado do mundo, me tira do poder do pecado e me traz para a maravilhosa luz, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Você pode experimentar disso também. Se você entender que é só nele que os seus pecados serão quitados. Eu estava assistindo a pregação do final de semana e eu não quero errar essa palavra de novo. Eu falei Black Friday, eu errei. Quer dizer, eu proferi outra palavra que eu não vou repetir agora sendo gravado, né, Diogo? Agora não tem jeito de errar. Mas a Black Friday, meus irmãos, ela te dá um desconto. Com Jesus, Ele paga a conta total. Com Jesus, não tem um pecadinho que pode te acusar e te dizer assim: olha, você ficou com tantas mulheres antes de casar, olha, você engravidou antes do casamento, olha, você roubava, você mentia. Não, Jesus não tem um caderninho lá e fica anotando isso não. Com Jesus, a sua conta é quitada, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, para quem que é esse sacrifício que Jesus fez na cruz? Por todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Se você crê, nessa noite a sua vida pode ser transformada, restaurada, dons e talentos ser reavivados dentro de você. Basta que você creia, que você reconheça que Ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus. Em terceiro lugar, reconhecer que Ele é verdadeiramente o Messias. Ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, nos versos 41 e 42 vai dizer assim: o primeiro que Ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhes: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. Irmãos, há uma grande importância de reconhecer o Messias como Rei, como Cordeiro de Deus, como Senhor. Porque o povo de Israel esperava um que viria e traria dos céus poder, que colocaria eles no comando, que faria daquela nação uma nação potente. Muitos não reconheceram a Jesus como Messias. Mas Natanael, quando viu Jesus, disse: olha, você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você é o Cristo, você é aquele que tira o pecado do mundo, você é aquele que vai enviar o Consolador, você é aquele que pode transformar vidas de pessoas, você é aquele que vai fazer diferente no mundo, você é aquele que vai mudar a história, você é aquele que vai mudar o calendário, você é aquele que vai mudar a vida do pastor Gabriel. Reconheça esse Jesus como seu Messias. Reconhecê-lo como Messias vai muito além de abrir a sua boca e dizer: eu conheço a Jesus. Mas e se perguntássemos para Jesus: você conhece o pastor Gabriel? Imagina Jesus falando: eu? Gabriel? Pastor Gabriel? Conheço não. Você já se imaginou? Perguntando: será que Jesus me conhece? Reconhecer esse Jesus como Messias na sua vida é importante. Reconhecê-lo como o Rei de Israel é muito mais importante ainda. Porque é aquele que vem para restaurar, é aquele que vem para religar o homem a Deus. Irmãos, e este ponto aqui eu quero chamar a sua atenção. Muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de religião não. Irmãos, a palavra religião vem do termo religare do grego. E o religar, ele quer dizer religar o homem a Deus. E o único que pode fazer isso é Jesus. Porque ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Reconheça esse Jesus como Senhor e Salvador, como a religião pura. Não estou pregando aqui placa de denominação não, irmãos. Aquela placa que está aí de fora vai ficar aqui. Nós vamos subir para os céus, não como batista, como presbiteriano, assembleano, não. Nós vamos subir aos céus como um povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por isso que eu vivo pedindo aos irmãos: ore pelos pastores, ore pelas igrejas, ore pelas famílias. Irmãos, todos nós somos alvos da graça de Deus. Em último lugar, reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho do homem. E eu explico esse termo para você. Olha comigo aí para os versos 50 do capítulo 1 e 51.
Ao que ele disse, Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores do que essa. Verso 51 do capítulo 1. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, essa expressão, esse dizer filho do homem, é um dos termos que Jesus mais gosta de usar. No Novo Testamento, nas narrativas de Jesus, ele aparece 83 vezes nos evangelhos e pelo menos 12 vezes no livro de João. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? O filho do homem. O que Jesus está dizendo a este povo? Em primeiro lugar, quando Jesus está pronunciando isso, ele está querendo dizer que ele é o elo entre Deus e os homens. O Filho do Homem é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode se entregar na cruz do Calvário e pagar a nossa conta. Sabe por quê, meus irmãos? O restante é tudo pecador. Os comedores de feijão e arroz, como diriam uns amigos meus, eles são pecadores e eles não podem pagar o preço. Marcela, por mais que você ame o Luiz, você não vai poder pagar os pecados dele. Por mais, Regiane, que você ame o Davi, você não pode pagar os pecados dele. Por mais que o meu pai me ame aos meus irmãos, que nós somos 4 irmãos, uma turma abençoada, ele não poderá pagar o nosso preço, o nosso pecado. O único que pode fazer isso é Jesus. Pastor, e qual é o preço disso? É de graça. É de graça. Jesus se entrega na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê. Você pode sair daqui hoje, nessa noite, dizendo: pastor, eu criei nessa mensagem. Eu estou salvo pela graça. Eu sou justificado em Jesus. Estou liberto do poder do pecado. Não quer dizer que você não vai cometer pecado, irmãos, mas você não vai ser mais dominado por ele. Há uma grande diferença entre essas coisas. E nós podemos sim, meus irmãos, entrar por este caminho que nos conduzirá aos céus. Este Jesus, que nós vamos comemorar o aniversário dele amanhã, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele veio dos céus, meus irmãos, por nos amar. Ele veio dos céus para ser a luz desse mundo, para nos tirar da escuridão. Ele veio dos céus, meus irmãos, para ser a verdadeira religião. Lembrando que religião é religar o homem a Deus. Nós não precisamos mais de um confessionário, né? Ah, eu fiz isso e aquilo. Não, você pode chegar diante dele nessa noite e dizer: Jesus, eu fiz isso, eu pequei. É até nojento eu falar, mas eu entrego a minha vida nas suas mãos. Muda o meu viver. Esse Jesus, meus irmãos, nós começamos falando, ele veio para ser consolador. Se você não está num momento triste, de luto, tome cuidado. Peça para que esse Jesus esteja junto com você, porque eu já passei por todos estes momentos. Não é fácil, meus irmãos, enfrentar o luto. Enfrentar, meus irmãos, um irmão na situação a qual eu tive. Eu poderia chocar os irmãos aqui com o testemunho do meu irmão, mas o que importa aqui é Jesus que transforma, renova. É um Jesus que traz consolo. É um Jesus que, mesmo o pastor Gabriel não tendo mães, me deu uma grande família para me amar. Eu encontro com muitas pessoas, meus irmãos, que dizem: eu sinto muita falta do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, dos meus filhos. Pode acontecer também, não é o ciclo normal da vida, perder filho, mas pode acontecer. E aí você pergunta: como você conseguiu, como você encontrou forças para continuar? A única resposta cabível para esta pergunta é em Jesus. Só Jesus. Meus irmãos, vai por mim, porque já passei por essa situação. No momento do luto, não tem nenhuma palavra, nenhuma sequer, para acalentar o nosso coração. Mas é no momento do luto que nós descobrimos que há um Jesus que consola o nosso coração. É no momento da fraqueza que há um Jesus estendendo a mão e falar: meu filho, eu estou com você aqui nos bons e nos ruins momentos. Meu filho, eu sei o que você está passando, porque eu morri na cruz do Calvário sem dever nada por amor a você.
Meu filho, eu conheço as suas aflições, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero dizer para você nessa noite, eu já quero convidar você para orar. Não saia daqui sem convidar esse Jesus para o seu coração. Talvez hoje esteja tudo bem. Irmãos, no ano de 2004, estava tudo bem. Para os flamenguistas, era dia 24 de junho, final Flamengo e Santo André. Nós não sabíamos que aquela seria a última noite, que nós sentaríamos no sofá e secaríamos o Flamengo juntos. Nós não sabíamos, meus irmãos, que naquele momento que nós estávamos comendo pipoca, com o pastor Edilson, a irmã Edileia, a Lucimara, o Elohim, o Adir e o Gabriel, seria o último momento em que a nossa família sentaria e se alegraria juntos. A morte, meus irmãos, 2h da manhã, entrou na minha casa. De lá para cá, não vou dizer que a nossa família não teve momentos bons, teve sim. Teve momentos de alegria, mas foram mais momentos de tristeza. Pastor, como o senhor conseguiu vencer com tantos problemas? Poderia falar aqui para os irmãos: roubaram meu carro, me venderam uma casa que não tinha, tomei um tombo no banco de mais de 15 mil. Poderia contar com um monte de problema para vocês, irmãos. Mas nessa noite eu só trago boas notícias. E a notícia boa é que Jesus Cristo me ajudou a passar por estes momentos de dificuldade. O aniversariante que nós vamos comemorar amanhã, para nós, meus irmãos, todo dia é Natal. Para mim, todo dia é Natal. Eu levanto de manhã, obrigado, Jesus, o Senhor está na minha vida, pela paz, pelo amor, pelo carinho, pelos irmãos que o Senhor me deu, pelos nossos vizinhos, pelo carro que o Senhor me deu. Mas amanhã, meus irmãos, o Espírito que eu quero que reine em seu coração é que você lembre que você não está sozinho. Você tem um Deus olhando por você, um Deus que te amou. E não só te amou, mas Ele deu provas. E há muitos por aí que falam: eu te amo, mas não dá prova nenhuma. Deus entregou o único filho dele. Tem coragem, Regiane, de entregar o Davi? Pelos meus pecados eu sou tão bonzinho. Né? Tem não, Marcelo? Não, né? Mas Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu único filho por mim e por você. Se você quiser, Ele está à porta do seu coração. Disse a vocês, no dia 24 de junho, naquela quarta-feira, final Flamengo e Santo André, porque eu não tive a oportunidade, irmãos, de dar um abraço na minha mãe e dizer para ela: mãe, até breve, até os céus, viu, mãe? Eu não tive essa oportunidade. Talvez você não tenha a oportunidade de pedir para esse Jesus entrar no seu coração. Talvez você saia daquele portão ou entre alguém aqui e mate nós tudo. A oportunidade é agora. A oportunidade é neste momento. É o momento de você abrir seu coração e dizer: Jesus, faça morada. Faça morada no meu coração. Jesus, os meus dons e talentos eu quero ele de volta para usar na tua casa. Jesus, eu quero voltar a sentir alegria. Eu quero sentir o consolo que o pastor pregou. Eu quero sentir a paz que o pastor pregou. Eu quero sentir a bênção do Senhor. Não deixe para amanhã, meu irmão. Eu não tive a oportunidade de dar o último abraço na dona Edileia. Hoje ficam as lembranças e piadas. Eu sempre brinco muito com pessoas que não me conhecem. Aí as pessoas chegam conversando porque eu sou muito dado. E aí eu sempre brinco: não estou falando com a minha mãe não. Eu não quero ver ela nem pintada de ouro. Aí você fala: que é isso, pastor? Que tipo de brincadeira que é essa? É porque hoje, meus irmãos, eu entendo a vontade soberana de Deus. Hoje eu tenho paz de saber que a minha mãe está nos céus. Hoje eu entendo que Jesus resgatou toda a minha família. Os irmãos vão conhecer o meu irmão, o Elohim. Vai estar aqui, meus irmãos, nos próximos cultos. Os irmãos vão ver uma pessoa abençoada. Uma pessoa que Deus mudou a vida dele, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus outros irmãos. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Não há outro caminho. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso, mas atente-se a isso. Talvez hoje é a sua última oportunidade. Jesus está te chamando
Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Abre seu coração para Ele. Sinta a paz, sinta o amor, sinta o consolo da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir a você, curve a sua cabeça.